Nessa videoaula falaremos sobre equação exponencial. Então a gente vai começar pela definição, né? O que a gente define como sendo uma equação exponencial, na verdade é toda e qualquer equação que tenha a incógnita no expoente. Então se eu tenho uma equação que tem incógnita no expoente, que tem letra no expoente, essa equação vai ser dita equação exponencial. Alguns exemplos de equação exponencial. A gente pode observar 5 elevado a x igual a 25. Observem a presença da incógnita no expoente. Eu trago ainda menos 2 elevado a x mais 1 igual a 16. É outro exemplo. Nós temos ainda 3 elevado a y menos 1 igual a 81. Como outro exemplo de equação exponencial. E aí você pode observar que a incógnita apenas a gente mudou de x para y. E um outro exemplo seria 2 elevado a 2x mais 1 igual a 2 elevado a x mais 2. Então, todos esses 4 exemplos que nós falamos anteriormente são exemplos de equações exponenciais devido ao fato de terem a incógnita no expoente. Bem, para a gente resolver equações exponenciais, a gente utiliza as propriedades de potência que nós já conhecemos e, além das propriedades de potência, a gente utiliza a seguinte propriedade. Se nós temos duas potências iguais, com bases iguais, então os expoentes também serão iguais. Ou seja, a igualdade entre duas potências de mesma base acarreta a igualdade entre os expoentes. Desse modo, se a gente tiver, por exemplo, a elevado a m igual a elevado a n, como as bases são iguais, a gente vai poder cortar a base a e poder igualar os expoentes m e n. Então a gente conclui que m é igual a n. Isso, claro, é válido quando a gente tem uma base A maior do que zero e diferente de 1, que é a condição de existência, né, para que haja a equação exponencial. Bem, essa estratégia, né, de quando eu tiver potências iguais, cortar as bases e igualar o expoente, é ela que a gente vai utilizar para resolver equações exponenciais, como as que a gente vai ter nesses exemplos a seguir. Eu tenho aqui no primeiro exemplo, para a gente resolver a equação 5 elevado a x igual a 25. O que a gente vai poder fazer? A gente observa que para que nós cortemos as bases, estas devem ser iguais. Então eu vou tentar pegar esse 25 e igualar a base dele como sendo 5. A gente pode perceber que 25 é 5 ao quadrado. Então eu vou pegar no lugar do 25 e colocar 5 ao quadrado. Ficaria então 5 elevado a x é igual a 5 ao quadrado. Como as bases 5 são iguais, eu vou então cortar a base e igualar o expoente, e aí a gente vai concluir que x é igual a 2. Desse modo, o conjunto solução desse primeiro exemplo seria formado apenas pelo elemento 2. O segundo exemplo, resolver a equação menos 2 elevado a x mais 1 igual a 16. Beleza, o que eu vou fazer então aqui? Eu vou tentar pegar e escrever esse 16 como sendo uma potência de base menos 2, para que a gente possa igualar as bases. Daí então a gente pode escrever o 16 como sendo menos 2 elevado a 4. Se o 16 é menos 2 elevado a 4, substituindo na expressão, a gente vai ter que menos 2 elevado a x mais 1 é igual a menos 2 elevado a 4. Eu vou cortar as bases menos 2 e vou igualar os expoentes. Então vai ficar que x mais 1 é igual a 4. Passa esse 1 para o outro lado subtraindo, então a gente tem que x é igual a 4 menos 1, portanto x é igual a 3. Desse modo, o conjunto solução nesse segundo exemplo, formado apenas pelo elemento 3. O exemplo 3 que eu trago é para nós resolvermos a equação 3 elevado a y menos 1 igual a 81. O procedimento que a gente vem utilizando desde os exemplos anteriores pode ser utilizado aqui. Eu vou pegar esse 81, vou fatorar e vou perceber que o 81 é 3 à quarta. Então, na verdade, o 3 elevado a y menos 1 igual a 81, quando a gente substituir, vai ficar que 3 elevado a y menos 1 é igual a 3 elevado a 4. Como as bases são iguais, a gente vai cortar as bases e igualar os expoentes. Então fica que y menos 1 é igual a 4, portanto o y é 4 mais 1. 4 mais 1 é 5, logo y igual a 5. Com isso, nesse terceiro exemplo, o conjunto solução ele é formado apenas pelo elemento 5. O exemplo 4.
Qual o conjunto de solução da equação 2 elevado a 2x mais 1 igual a 2 elevado a x mais 2? Esse quarto exemplo ele vem para nos dizer que a gente pode ter incógnita no expoente dos dois lados da igualdade. Não é obrigado a ser só de um lado, não. Independente de você ter incógnita no expoente dos dois lados da igualdade ou não, a estratégia de resolução é sempre a mesma. Como aqui nós temos as bases já iguais, basta então que a gente corte as bases e iguale os expoentes. Então vai ficar 2x mais 1 igual a x mais 2. Eu vou então fazer aqui letra de um lado, número do outro. Então ficaria 2x menos x é igual a 2 menos 1. 2x menos x dá x, 2 menos 1 dá 1. Então a gente encontra que o conjunto de solução é formado pelo elemento 1. O quinto exemplo. Determine o conjunto de solução da equação 3 elevado a x ao quadrado é igual a 3 elevado a 5x menos 6. Bem idêntica às anteriores, nós já temos aqui as bases igualadas, então basta a gente cortar as bases e igualar os expoentes. Então você vai cortar aqui a base 3 e vai igualar os expoentes, ficando x ao quadrado igual a 5x menos 6. Como nós temos uma equação do segundo grau, eu vou então igualar a zero, passando o 5x e o menos 6 para o primeiro membro, obviamente com o sinal trocado. Então vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Nós vamos então agora resolver esta equação do segundo grau. Nessa equação do segundo grau nós temos então aí que o termo A é 1, o termo B é menos 5, o termo C é 6. Então vou pegar aqui a fórmula de delta, da forma como nós já conhecemos. No lugar do B eu vou colocar menos 5, no lugar do A vou colocar 1 e no lugar do C vou colocar 6. Vamos então resolver as operações. Menos 5 ao quadrado dá 25, menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24, de maneira que 25 menos 24 dá 1. Então, delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, então agora nós vamos pegar e vamos para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então vai ficar menos o b, que é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 1 também. Vamos trabalhar os sinais, menos e menos dá mais, então vai ficar 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1, sobre 2 vezes 1, que é 2. Vamos então quebrar em dois resultados, dois valores, x' e x'. O x' é 5 mais 1 dividido para 2, 5 mais 1 dá 6, dividido para 2 dá 3, então o x' é 3. O x' é 5 menos 1 dividido para 2. 5 menos 1 dá 4, 4 dividido para 2 dá 2. Então observem que a gente encontrou duas soluções nesse exemplo 5. As duas soluções são 2 e 3. O sexto exemplo. Resolva a equação 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 menos 3 elevado a x menos 1 igual a 11 sobre 9. O que a gente vai precisar fazer aqui? Como nós temos as potências de base 3 diferentes, 3 elevado a x, 3 elevado a x mais 1 e 3 elevado a x menos 1, a gente não vai poder juntar essas potências numa única. Não vai poder, pelo menos inicialmente. O que a gente vai fazer então? Nós vamos aplicar as propriedades de potência. Vamos lembrar que quando a gente soma os expoentes, a soma dos expoentes se trata então de um produto de potência, E o caso da subtração dos expoentes se trata de uma divisão de potência. Então esse 3 elevado a x mais 1 eu vou transformar num produto de potência e o 3 elevado a x menos 1 eu vou transformar numa divisão de potências. Como, Vamos observar o que eu vou fazer aí no nosso cálculo. Eu vou pegar o 3 elevado a x, vou repetir, mais esse 3 elevado a x mais 1 eu quebro em 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1. Menos o 3 elevado a x menos 1 a gente quebra em 3 elevado a x dividido para 3 elevado a 1. Isso iguala a 11 sobre 9. Nós sabemos que 3 elevado a 1 dá 3, só isso que eu resolvi, o restante eu repeti. E agora, nessa próxima linha, eu vou apenas trocar de lugar
o 3 elevado a x vezes 3, eu escrevi como 3 vezes 3 elevado a x. E aí nós podemos observar que nós temos uma soma e uma subtração envolvendo frações. Soma e subtração envolvendo frações, a gente só pode realizar, só pode fazer o cálculo se os denominadores forem iguais. Então eu vou tirar o MMC de 3 e 9, que é 9, né? Desse modo a gente vai deixar todos os denominadores iguais a 9. E aí você pode se perguntar, e de onde apareceram os numeradores? Lembrem que para a gente encontrar o de cima, eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Então, por exemplo, na linha anterior, embaixo do 3 elevado a x tem um 1. Então você pega, né? 9 dividido para 1 dá 9, aí vai ficar em cima 9 vezes 3 elevado a x, como vocês estão vendo aí no início da linha, da última linha. Mas, embaixo do 3 vezes 3 elevado a x também tem 1. Então você pega e faz do mesmo jeito. 9 dividido para 1 dá 9, 9 vezes 3 dá 27 e repete o vezes 3 elevado a x. Menos 9 dividido para 3 dá 3. Então 3 vezes 3 elevado a x vai ficar lá em cima. Igual, e como 11 sobre 9 já tem denominador 9, você não precisa fazer nada com ele, é só repetir. Bem, como agora nós temos denominadores iguais, a gente pode juntar todas as potências numa única. Como assim? 9 vezes 3 elevado a x, mais 27 vezes 3 elevado a x, menos 3 vezes 3 elevado a x, eu posso juntar os números e repetir a potência 3 elevado a x. Juntar os números como, né? 9 mais 27 dá 36, 36 menos 3 dá 33. Então ficaria 33 vezes 3 elevado a x, tudo isso sobre 9, igual a 11 sobre 9. Bem, como os denominadores são todos iguais, a gente pode cortar o 9 e igualar apenas os numeradores. Então fica 33 vezes 3 elevado a x igual a 11. Pega o 33 que está multiplicando, passa dividindo. Então 3 elevado a x é 11 sobre 33. Simplificamos essa fração por 11 e fica então 1/3. Então 3 elevado a x é igual a 1/3. E aí vamos lembrar que 1/3 na forma de potência é 3 elevado a menos 1. Com isso, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 1. Ou seja, uma equação exponencial da forma que nós sabemos resolver. A gente vai então cortar as bases 3 e igualar os expoentes. Quando a gente faz isso, eu obtenho x igual a menos 1. Desse modo, o conjunto de solução desse sexto exemplo, formado aí pelo elemento menos 1. O sétimo exemplo ele é bem parecido com o exemplo anterior. Eu tenho a equação 2 elevado a x mais 2, menos 2 elevado a x, mais 2 elevado a x menos 1, igual a 14. E aí, claro, nós vamos resolver esta equação, aplicando, obviamente, as propriedades de potência. Onde eu tenho uma soma do expoente, eu transformo no produto de potência, e onde eu tenho uma subtração no expoente, eu transformo na divisão de potência. Bora ver como é que fica. Inicialmente, esse 2 elevado a x mais 2, eu transformo em 2 elevado a x vezes 2 ao quadrado. Aí menos, repete o 2 elevado a x, mais o 2 elevado a x menos 1, eu transformo na divisão de potência, 2 elevado a x, dividido para 2 elevado a 1. E óbvio, né? Iguala a 14. Bem, nesse momento a gente vai resolver as potências. Então 2 ao quadrado é 4, 2 elevado a 1 é 2, e o restante eu só repetir, como vocês podem observar. E aqui a gente percebe que nós temos soma e subtração envolvendo fração. Então a gente vai ter que igualar os denominadores. Mas antes eu só troquei de posição o 2 elevado a x vezes 4, que eu escrevi como sendo 4 vezes 2 elevado a x. Agora sim, vamos igualar os denominadores. Vou colocar 2 em todos os denominadores do primeiro membro, como vocês podem observar. Para a gente descobrir qual o valor do numerador, faz aquele procedimento, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2 dividido para 1, o 1 que está embaixo do 4 vezes 2 elevado a x. Então 2 dividido para 1 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, então ficou ali 8 vezes 2 elevado a x. Menos,
Embaixo do 2 elevado a x também tem 1. Então faço do mesmo jeito. 2 dividido para 1 dá 2. Então vai ficar 2 vezes 2 elevado a x. Mas, como 2 elevado a x sobre 2 já tem um 2 embaixo, então não há mais o que fazer, só repete. E claro, iguala a 14. Bem, como os denominadores estão todos iguais, então agora a gente vai juntar essas potências. Quando eu pegar 8 vezes 2 elevado a x menos 2 vezes 2 elevado a x, vai dar 8 menos 2, 6, né? 6 vezes 2 elevado a x. Mais o 2 elevado a x tem logo após, então fica 7 vezes 2 elevado a x. Tudo isso sobre 2 iguala a 14. Bem, se 7 vezes 2 elevado a x sobre 2 é igual a 14, a gente pode então fazer produto dos meios pelos extremos. Então, 1 vez o 7 vezes 2 elevado a x continua 7 vezes 2 elevado a x, igual a 2 vezes 14, dá 28. Pega o 7 que está multiplicando, passa dividindo. 28 dividido para 7 dá 4. Então, 2 elevado a x é igual a 4. Vamos lembrar de que esse 4 é 2 ao quadrado. Então, nós teríamos que 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Bem, vamos cortar as bases 2 e igualar o expoente. Então, a gente obtém que x é igual a 2. Então, o conjunto de solução desse exemplo 7, formado aí pelo elemento 2. O oitavo exemplo. Resolva no conjunto dos números reais a equação 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menos 12 igual a 0. O que a gente vai fazer nesse tipo de equação, né? A gente vai fazer uso da propriedade da potência de potência. E logo depois a gente faz uma troca de variáveis. Esse 2 elevado a 2x, vamos lembrar que é 2 elevado a 2 vezes x. Isso quer dizer que a gente multiplica os expoentes quando eu tenho uma potência de potência. Então, nós vamos transformar esse 2 elevado a 2x numa potência de potência. Como? Acompanhe aí logo na linha a seguir. Ó. O 2 elevado a 2x eu escrevo como sendo 2 elevado a x ao quadrado. Eu deixo o x no expoente entre parênteses e eu deixo o 2 no expoente fora do parêntese. O restante é só repetir. Menos 2 elevado a x, menos 12 igual a 0. Nesse momento, a gente faz uma troca de variáveis. Por exemplo, eu vou dizer que o 2 elevado a x é igual a y. Feito isso, onde tiver 2 elevado a x, eu coloco y, como vocês podem observar. E aí, claro, eu chegarei na equação do segundo grau, y ao quadrado, menos y, menos 12 igual a 0. Bem, esta equação do segundo grau a gente vai resolver, por exemplo, por delta e bhaskara. Nela, o termo A é 1, o termo B é menos 1 e o termo C é menos 12. A gente vai aplicar a fórmula de delta da forma como vocês já conhecem. Resolve, né, os valores, resolve os cálculos que surgirem. A gente vai perceber que o delta é 49. Sabendo o valor de delta, nós vamos então para a fórmula de bhaskara, y. Lembrando que é y porque a gente trocou, né, a variável. Eu troquei o 2 elevado a x por y. Então, y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos então substituir os valores, da forma como a gente já aprendeu a fazer. A gente chega então que o y é 1 mais ou menos 7 sobre 2. Nesse momento eu vou quebrar em dois cálculos. O y' é 1 mais 7 dividido para 2. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido para 2 dá 4. E o y, duas linhas, é 1 menos 7 dividido para 2. 1 menos 7 dá menos 6. Menos 6 dividido para 2 dá menos 3. Percebam, nós encontramos dois valores para o y, 4 e menos 3. O que eu quero não são os valores de y, o que eu quero são os valores de x. Então agora a gente vai destrocar as variáveis. Como a gente sabe que o y é 2 elevado a x, quando o y for 4, a gente vai ter 2 elevado a x igual a 4. Lembrando aí que o 4 é 2 ao quadrado, então fica 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Eu posso cortar as bases 2, igualar os expoentes, então eu vou obter x igual a 2. Está aí a primeira solução. Por outro lado, quando a gente tiver y igual a menos 3, então eu destroco as variáveis também, né? Se o y é 2 elevado a x,
No lugar do y, colocando menos 3, a gente vai ter que 2 elevado a x é igual a menos 3. E aí você vai perceber que essa solução não convém. Isso porque não existe nenhum x real tal que 2 elevado a x dê menos 3. Por que eu sei que não existe? Porque a gente sabe que toda potência de base positiva, o resultado é positivo. Então não tem como eu pegar 2 elevado a um x qualquer, o 2 que é positivo, né? E encontrar um menos 3 que é negativo. Bem, se essa solução não convém, então a única solução que convém seria 2. Portanto, o conjunto de solução dessa questão formado aí pelo número 2. O exemplo 9. Resolva a equação 9 elevado a x menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a 0. Gente, aqui o procedimento é bem parecido, só está um pouco mais escondido. É só vocês lembrarem de que esse 9 é 3 ao quadrado. Se o 9 é 3 ao quadrado, então a gente vai pegar no lugar do 9 e colocar 3 ao quadrado, como vocês podem observar. Beleza, mas eu vou transformar numa potência de potência. Aí já está, só que vocês podem observar que o x e o 2 está trocado de posição. Então você vai colocar o x no expoente dentro do parêntese e o 2 fora. Então fica 3 elevado a x ao quadrado menos 4 vezes 3 elevado a x mais 3 igual a 0. Nesse momento eu vou fazer a troca de variáveis. Eu vou dizer que o y é igual a 3 elevado a x. E aí nós vamos chegar na equação do segundo grau, y ao quadrado menos 4y mais 3 igual a 0. Esta equação do segundo grau nós vamos resolver. Você pode resolver utilizando delta e bhaskara. O termo a dela é 1. O termo b é menos 4 e o termo c é 3. Então aplique a fórmula de delta, faça os cálculos aí que forem necessários. Quando você fizer os cálculos, você vai obter que o delta é 4. Desse modo, então agora a gente vai para a fórmula de Bhaskara, colocando o y, né, porque houve a troca de variáveis, substitua os valores, como vocês podem perceber. Quando a gente fizer os cálculos, a gente encontra que o y é 4 mais ou menos 2 sobre 2. Vamos separar em y' e y duas linhas. O y' é 4 mais 2 dividido para 2. Isso vai dar 6 dividido para 2, que é 3. O y duas linhas é 4 menos 2 dividido para 2. Isso vai dar 2 dividido para 2, que é 1. Então nós temos duas soluções até o momento, dois valores para y. Nós temos aí y igual a 1 e nós temos y igual a 3. A gente vai ter que decidir qual desses dois valores convém. Para isso eu faço a troca da variável, né? Eu destroco as variáveis. Lembrando aí que o y é 3 elevado a x. Quando o y for 3, a gente vai ter que 3 elevado a x é igual a 3. Lembrem que esse 3 é 3 elevado a 1. Então 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 1. Vamos então cortar as bases e igualar os expoentes. Então a gente vai obter x igual a 1. Vamos então agora procurar a segunda solução, que é o caso para quando o y é igual a 1. Ficaria então que 3 elevado a x é igual a 1. Vamos lembrar de que esse 1 é 3 elevado a 0. Então 3 elevado a x é 3 elevado a 0. Corta a base 3 iguala os expoentes, eu terei x igual a 0. Bem, com isso a gente percebe que nós temos duas soluções, dois conjuntos de solução. Na verdade, um conjunto de solução com dois elementos. A solução dessa equação seria 1 e 0. Com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós falamos então da equação exponencial.